Boa noite, bom dia, boa tarde, o horário que estiveres a ver este vídeo, esta live, esta conversa com propósito, em que hoje vamos estar aqui a falar sobre a coragem para mudar. Começa por acreditar. Vamos estar aqui a falar sobre mudança de vida, transformação de vida. Vamos estar aqui com uma querida PA, com a Marina, para falarmos um bocadinho sobre este processo de mudança, sobre este processo de transformação. Então, há bocadinho nós tentámos entrar, houve aqui um bug do Instagram, agora tramar, mas como nós somos mais fortes, vamos aqui ver se conseguimos aqui resolver a situação. Marina, já te fiz o convite, não sei se recebeste. Ok, agora começou a câmera ao contrário, mas está tudo certo. Ok, agora foi. Ok, consegues me ver? Não, Ok, então olha, querida, isto é a vida a acontecer. É a vida a acontecer. é isso Fala mesmo. como se estivesse a olhar para os meus olhos. E Combinado. depois, quando a live for publicada, as pessoas conseguem nos ver às duas. Digam-nos desse lado, vocês conseguem me ver tanto a mim como a Marina. Vou esperar que as pessoas confirmem, mas eu acredito que sim, porque isto já aconteceu também na live com uma colega, a Filipa, Ok. e depois saiu tudo direitinho e está tudo certo. É, aqui a nossa necessidade de controle e de perfeccionismo aqui a ser testada. Por Sim, favor. totalmente. Como é que estás? Está tudo bem? Tudo bem? E tu, Petra, como Também estás? estou muito bem. Com muito calor, que isto hoje está mesmo. Poxa, isto hoje está podendo. Ok, olha, o André disse aqui que nos consegue ver às duas, então está tudo certo. Boa. Vamos aqui continuar. Boa. Continuar, começar. Bem, Então, olhem, para quem nunca assistiu, para quem nunca acompanhou, este é um quadro aqui do Instagram da Purpose Academy, que são as conversas com propósito, onde nós procuramos trazer aqui pessoas que têm algo para partilhar relacionado com propósito, com mudança de vida, com história de vida, porque mais do que uma live de conteúdo, é realmente uma live de partilha, uma live de trocas, e eu costumo até dizer sempre que nós temos tópicos que nós já pré-definimos para falar, só que isto a maioria das vezes chega a um rumo completamente diferente. Então o objetivo é ser uma conversa, onde a Marina vai partilhar coisas dela, também vou partilhar coisas minhas, mas aqui hoje o palco é da Marina. Eu gosto de trazer pessoas diferentes. No início comecei por trazer colegas de profissão, da área da psicologia, para quem não conhece, eu sou psicóloga clínica, sou coach, sou mentora, sou formadora, mas depois fez-me sentido trazer aqui pessoas quaisquer, não é? Vocês não são pessoas quaisquer, não é? Vocês são PAs, mas pessoas que não são ligadas às vezes à área da psicologia, que também podem contribuir aqui com a história de vida. Então, quando eu propus aqui à Marina, ela aceitou prontamente o convite e falou sobre, e disse que gostaria de falar sobre esta parte de transformar a nossa vida, sobre ir atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, e nasceu aqui então este tema, que a coragem para mudar começa por acreditar. E antes de falarmos com a Marina sobre isto, eu gostaria que ela se apresentasse. Por isso, Marina, fica à vontade. ok. Então, antes de mais, o meu nome é Marina, sou Marina Fernandes, tenho 31 anos e eu costumo achar que sou um bocado wild, sou assim um bocado contra regras e penso que sempre fui um pouco. E sou aquele tipo de pessoa que se energiza na natureza. Então, sempre que preciso, vou à natureza recarregar as baterias. Gosto muito de animais, sou completamente louca. Cá em casa tenho uns quantos. E acho que sou uma pessoa que tanto sou extrovertida como introvertida. Ok. Adoro pessoas e se me derem um dedinho de conversa eu falo, 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 mas ao mesmo tempo sou aquela pessoa que precisa de vir para dentro, para se encontrar, para se perceber e acima de tudo para refletir. Hum. Profissionalmente sou formada em Educação Física há 10 anos, na qual trabalho como personal trainer e em algumas áreas mais específicas. E mais recentemente fiz formação em coaching há 5 anos atrás, na qual também tenho vindo a trabalhar e a desenvolver. E acho que tanto numa área como na outra, aquilo que eu encontrei em comum e que me apaixona é o poder ajudar pessoas, o poder de alguma forma contribuir e permitir que as pessoas se vejam maiores do que elas se veem a si próprias naquele momento. Ajudá-las de alguma forma a perceberem que são capazes de muito mais. Então, Uhum. profissionalmente, penso que essa é a minha missão. Boa. E acabas por juntar tanto uma área como a outra, acabam aqui por conectarem-se com o teu propósito e com a tua visão de vida, que é ajudar outras pessoas. Sim, Boa. Perfeito. Boa. Marina, por que este tema? eu acho, para além de ser um tema muito meu, sinto que também é um tema que hoje em dia muitas pessoas me colocam,
principalmente no coaching, como mudar, como fazer mudanças na vida, como ser capaz de não desistir a meio do caminho. E eu própria já me fiz esta questão várias vezes e já fiz algumas mudanças, tanto na minha carreira como a nível pessoal. E acho que por mim ser muito pessoal, parece que nasceu em mim a vontade de fazer pelos outros o que eu fiz por mim. E pensando aqui nas primeiras mudanças que eu fiz, que se prendem um pouco com a escolha profissional, principalmente na área do desporto, eu não me senti muito abraçada e não fui de facto abraçada na minha família quando escolhi decidir seguir desporto na faculdade. Isso, logo numa fase muito inicial da minha vida, fez-me perceber que mudar tem o seu peso. Mudar é maravilhoso, mas também tem coisas que às vezes nós precisamos de lidar e há algumas que precisamos de deixar para trás. E o desporto mudou a minha vida desde muito cedo. Eu pratico desporto desde aí dos 11, 12 anos. Para mim era quase uma terapia. Eu gostava muito de correr e correr aliviava muito a ansiedade que eu tinha muito quando era mais pequena. E com isso nasceu em mim a vontade de ajudar outras pessoas a mudarem através do exercício físico. Não só fisicamente, mas acima de tudo a encontrarem a sua força, a sua autoconfiança. E desde então que este tema da mudança vem comigo e trago para tudo o que faço. E portanto eu penso que foi por aí. O tema da mudança de vida, acho que foi um pouco o facto do desporto me ter mudado a mim, de eu ter feito disso a minha escolha profissional no início e de depois com a minha ferramenta ter ajudado outras pessoas a mudarem as próprias vidas. Ok. Queres falar um bocadinho mais melhor sobre a tua história? Ok, O que é que te levou a fazer esta mudança, esta transformação? ok. Então eu diria que, assim de uma forma mais simples, eu sentia-me uma criança um pouco não compreendida. Uhum. Acho que até já falámos isto fora deste momento aqui. Eu era muito tagarela, eu gostava muito de falar e eu era muito teimosa. Eu era uma pessoa que quando pensava algo, eu insistia, mas porquê ou por que não? Sempre tive um pouco esta tendência. E em criança não tive muito apoio familiar. E acabei por, com esta necessidade de conversar, com esta necessidade de tentar entender o mundo e o facto de não ter esse apoio, fez com que eu ficasse muito perdida, muito sozinha. E acho que isso fez escalar a minha ansiedade. E foi no desporto que eu fui descobrir uma forma de me curar a mim. Porque a corrida permitia-me esse alívio. Quando eu corria, eu sentia que a ansiedade ia embora, porque depois de uma corrida, e quem corre sabe um pouco isso, parece que ficamos ali só a querer cair para o lado, porque efetivamente desgasta muito a energia e a ansiedade vai embora. Só que aos poucos começou a ser mais do que isso. Nas minhas tentativas de fazer exercício e na corrida principalmente, eu comecei a perceber que mesmo quando eu não conseguia uma coisa, se eu persistisse, se eu mantivesse a confiança, eventualmente eu ia ter melhores resultados. E aquilo começou a construir de alguma forma a minha identidade. Eu podia não ter apoio em casa, eu podia não me sentir abraçada em casa e não compreendida, mas ali só dependia de mim. Ali eu podia, através do desporto, mostrar o que eu era capaz, provar a mim própria que eu conseguia mais do que o que tinha feito inicialmente. E de alguma forma aquilo criou uma paixão tão grande pelo potencial que há na atividade física, que eu senti uma necessidade muito grande de trazer aquilo para o mundo, de ajudar outras pessoas a mudarem. E a minha história começou um pouco assim, por me curar a mim e querer curar os outros, através da atividade física. Obviamente que depois tive algumas desilusões. Quando estava na faculdade, comecei a perceber que havia muitas pessoas que olhavam para o exercício físico apenas pelos ganhos estéticos. É muito comum, uma pessoa quer emagrecer, Exato. quer parecer mais bonita. E não, as pessoas não viam aquilo que eu via no exercício, que é uma total recuperação da nossa autoconfiança. Um veículo para nós trabalharmos em nós o nosso caráter, a nossa capacidade de lutar por algo, que não é só físico, no fundo é quase como uma forma de ver a vida. E aquilo desiludiu-me, quando eu comecei a perceber que era muito físico, que as pessoas só queriam saber da imagem, aquilo entristeceu-me. E isso fez-me migrar um pouco para o coaching, porque aí eu percebi que conseguia atingir outro tipo de pessoas que não pensavam só no exercício físico,
mas que queriam fazer outras mudanças. E aos poucos eu fui migrando, fui também mesclando um bocadinho um trabalho com o outro, algumas clientes de um lado vinham para o outro. Uhum. Eu acho que esta transição para mim foi necessária, porque a minha vontade era mesmo levar as pessoas a transformarem-se. Só que isso não acontece com todas as mulheres que fazem exercício, porque algumas só querem emagrecer mesmo, elas não querem mais nada. E também está tudo certo. Então eu migrei um pouco para o coaching e tem sido um pouco esta a minha jornada e um pouco esta a minha história de criança que não se sentia compreendida, que não se sentia ouvida, para assumir as rédeas da minha vida, daquilo que eu obviamente conseguia, que naquele caso era fazer desporto, e usar esse veículo para ajudar outras mulheres e eventualmente começar a adicionar mais umas coisinhas, e foi aí que surgiu a metodologia de coaching. Aí eu consegui, mesmo sem tu dizeres, eu consegui ouvir a palavra coragem. Porque a verdade é que para nós assumirmos as rédeas da nossa vida e mesmo com as circunstâncias e com os condicionantes que estão à nossa volta, nós conseguimos perceber o que é que eu posso controlar no meio disto, o que é que eu posso fazer, o que é que só está nas minhas mãos, o que é que só está nas minhas responsabilidades e efetivamente eu consigo dar conta disto. Ok, então eu vou-me focar nisso e vou investir nisso e é a partir daí que eu vou começar. Ou seja, nós saímos daquele papel simplesmente de pessoa que é resultado daquilo que está a acontecer e passamos a ser as pessoas que são autoras de fazer acontecer, não é? Exatamente. E aí surge a coragem. Surge a coragem. Surge a coragem. E a coragem, eu acho que às vezes tem muitas caras. Hoje em dia muito se fala da coragem. Eu acho que eu sou um pouco tradicional, até mesmo quando falo com algumas clientes. Eu não olho para a coragem como aquela pessoa que se atira e que vai com tudo. Às vezes a coragem é quase que a irmã do medo, Uhum, porque nós vamos com medo. E a coragem é exatamente isso, é nós percebermos que uma coisa nova nos assusta e nós não conseguimos impedir a nossa cabeça de pensar nas coisas que podem correr mal. O uhum, máximo que às vezes nós conseguimos fazer é acalmar um pouco as nossas emoções naquele momento e, com as emoções um bocadinho mais calmas, avançarmos com o medo. E esse avançar com o medo, o habituarmos-nos a ir com o medo, isso é que é coragem. exato. E vamos com medo mesmo. É uma frase muito gira que eu ouvi uma vez de um brasileiro que ele dizia que quando ia para palco, ele metia a fralda e ia com a fralda. E eu vejo um pouco assim: metemos a fralda e vamos com a fralda, estamos com medo, vamos com Exatamente, medo. E exatamente. habituamos-nos a lidar também com essa sensação e esse desconforto que o medo provoca. Uhum, sem dúvida. Eu tenho que o Diogo diz excelente tema, a visão do desporto por parte da sociedade e como é que é encarada no dia a dia. Sem dúvida, não é? Esta parte estavas a falar que só se foca na estética, agora um assunto mega à parte, ainda há 2 semanas acho que eu estava numa mentoria, eu estava a dizer que um dos meus objetivos neste momento é conseguir ser consistente na prática do exercício físico, que eu estava a ser consistente no ginásio, depois estive quase um mês fora, a minha consistência acabou por ir para água abaixo e agora estou a recuperar novamente o hábito. E a pessoa que eu estava a dizer que às vezes tenho dificuldade e tudo mais, em não depender de alguém, ou seja, tenho que estar sempre dependente de alguém, sempre dependente de uma PT para conseguir manter. E eles estavam a dar estratégias e perguntaram: mas quando é que tu queres perder de peso? E qual é que é a tua meta? Eu disse: eu não quero perder. Tudo bem que eu até posso precisar, mas a minha meta não é perder peso. Eu vou ficar satisfeita quando eu conseguir ser consistente. O meu prazer é conseguir fazer exercício físico de uma forma consistente 3 vezes por semana. Nem é tanto o resultado, mas é parte do processo, não é? E agora que estavas a falar nessa parte do desporto, que às vezes é visto muito pela esta parte do resultado e por esta parte da estética, mas é muito mais, eu vejo muito mais pelo processo. Eu sou uma pessoa muito mais do processo do que do resultado, não é? Eu amo muito mais o processo. E, e há um bocadinho isso. Marina, o que é que para ti foi assim o ponto principal de virada de chave quando tu quiseste começar a fazer esta mudança, esta transformação na tua vida? Falas na parte do coaching ou mesmo antes? Mesmo antes. Olha, eu sempre senti que eu não pertencia. Eu acho que o facto de ter crescido numa família com alguns problemas, uma ausência de pai, uma mãe com alguns problemas psicológicos, fez com que eu sentisse que não pertencia. E depois o facto de eu também. Eu era um pouco a ovelha negra. Eu tinha algumas ideias diferentes, tinha uma forma de pensar bastante diferente. E eu comecei a sentir desde cedo que eu não fazia parte daquilo. E embora isso possa ter a sua dor, não pertencer dói bastante,
ao mesmo tempo impulsiona-te a encontrares o que é o teu, onde é que tu pertences afinal. Isso impulsionou-me na mudança. Eu, quando fiz exercício físico, quando eu comecei a habituar-me à prática de atividade física, foi num sentido de me encontrar a mim também, de Uhum. descobrir quem eu sou. Porque às vezes as pessoas à nossa volta às vezes invalidam coisas que são importantes para nós. Com comentários que às vezes não têm maldade nenhuma, mas constantemente estão a dizer não devias fazer isto, não devias ser assim. Aquela bela história, não devias falar tanto. Porquê é que tu perguntas tanto porque é que as coisas são como são? E isto era-me feito, desde sempre. Não devias perguntar, devias estar calada. Havia aquelas cotoveladas à mesa, Marina, cala-te, Marina, fica caladinha. E eu tive esta necessidade de perceber, afinal, onde é que eu ia encaixar. Porque, a bem ou a mal, eu nunca acreditei que eu não pertencesse a lado nenhum. Apesar de eu não pertencer ao meio onde eu nasci, eu sempre pensei, eu hei de encaixar em algum lugar. E acho que foi esta vontade de encontrar a minha tribo que me fez começar esta primeira mudança. E não foi sempre fácil, porque quando eu decidi seguir o curso de desporto, eu não fui apoiada. E eu deparei-me com uma decisão um pouco complicada, porque um dos familiares, que não era meu pai, mas era a figura paternal, deixou bem claro que se eu seguisse aquela área, eu não teria mais o seu apoio. Eu acho que esse Por foi o momento curiosidade, mais. qual é que era a área que queriam que tu seguisses? Diz? Qual é que era a área que eles queriam que tu seguisses? Olha, tudo o que parecesse um pouco doutor. Ok, tipo medicina, essas Era um coisas. bocadinho aquela ideia Ok, tradicional. Sim. E ok. quando eu disse que ia para desporto, foi assim, caiu tudo em casa. Horrível. Disseram que eu nunca ia ser ninguém, que eu não ia ter dinheiro, que estava a fazer uma escolha burra, infantil. Foi complicado. E eu acho que esse momento ensinou-me uma coisa que eu acho que é importante, que é quando nós decidimos fazer uma mudança, há muitas pessoas que não nos vão apoiar. E às vezes são as pessoas que nós precisávamos que nos apoiassem. Só que nós precisamos de encontrar dentro de nós os motivos que de facto nos conectam com aquela mudança. Porque é muito fácil nós não mudarmos quando as pessoas que nós amamos nos dizem para não o fazer. E naquele momento eu tive isso. Eu senti que, ok, estas pessoas, eu tenho uma escolha. Eu perco esta pessoa ou eu perco o meu sonho. E sejamos honestas, ninguém quer perder nenhuma das duas. Ninguém quer perder o apoio de uma pessoa que ama, nem ninguém quer perder seguir a área que ama. E eu tive que fazer uma escolha naquele momento. E tive as consequências dessa escolha. E eu acho que isso ensinou-me desde muito cedo que se não formos nós a levantar a nossa voz para os nossos sonhos, nós não vamos seguir nada do que queremos, porque das várias pessoas que nos rodeiam, vai haver sempre uma que vai dizer: olha, não é boa ideia. Porque as pessoas têm as suas próprias opiniões e as suas próprias vivências. Então, a probabilidade de haver uma que diga não faças é muito grande. Então, isso foi uma aprendizagem que eu tive aí que foi fundamental. Depois, ao longo da vida, quantas vezes é que nós não nos deparamos com pessoas contra nós? Bastante. Exatamente. Muitas, muitas. E é o que tu estás a dizer, acho que é também ajustar as expectativas, porque nós às vezes quando entramos num processo de mudança, nós ficamos à espera que todas as pessoas vão torcer por nós e todas as pessoas vão concordar connosco e nos vão motivar e nos vão dar ali palmadinhas nas costas, o outro consegues. Só que muitas vezes nós encontramos exatamente o contrário. E sempre que eu falo sobre este tema, que é um tema muito recorrente, né, nesta parte dos processos de mudança e desenvolvimento pessoal, eu digo sempre, não é que as pessoas queiram o nosso mal, elas até querem o nosso bem, elas querem nos proteger, só que não entendem que se calhar ao protegermos também estão a cortar as nossas asas, não é? As asas dos Sim, nossos sonhos, as asas do nosso propósito, fazem com a melhor das intenções, mas também estão a cortar ali as asas dos nossos sonhos, não é? sim, É mesmo isso. sim. Boa, e tu falaste aqui numa coisa que me deixou aqui a pensar que tu disseste. Não pertencer dói, mas impulsionou-me a procurar onde é que eu pertenço. E isto fez-me perceber que há pessoas que podem pegar no facto de não sentirem que pertencem a algum sítio e afundarem-se nisso. Ou seja, terem isso como um, ok, onde eu não pertenço, simplesmente vão-me deixar ficar, vão-me deixar estar e acabam por ficar na inércia, não é? Acabam por viver a vida que as outras pessoas querem que elas vivam para elas, acabam por viver à mercê da sombra dos outros, mas há pessoas que é exatamente o contrário, que usam aquela dor como se fosse um trampolim para impulsionar. E isto faz-me pensar que existem características em ti que te fizeram olhar para isto de uma perspectiva diferente.
que isto está-me a doer, mas eu vou usar isto para o bem, ok? Já que eu não pertenço aqui, deixa-me lá ir ver onde é que eu pertenço. Mas olha, que isso é engraçado, tu estás a dizer. Em outros momentos da minha vida, não foi assim. Já houve momentos em que eu fiz as coisas para me encaixar. Mas, se queres que eu te diga, eu acho que a chave aqui foi mesmo. Isto por mais cru e mais duro que possa soar, quando nós sentimos que não temos nada a perder, é mais fácil arriscar. E foi um pouco o que eu senti naquela fase. Como eu já não era aceite, como eu já não era amada, pelo menos no sentido mais comum da palavra, eu pensei, o que é que eu tenho a Não perder? ias perder Já não me apoiam, mais amor, não ias perder mais aceitação, porque era uma coisa que tu já não tinhas. coisa que depois, mais tarde, não se refletiu, porque houve momentos da minha vida em que eu meti a máscara da menina boazinha, da menina que não diz não a ninguém, e tive o peso disso também. Ou seja, nesta fase mais precoce eu tive essa coragem toda. Mas mais tarde, na vida adulta, eu dei por mim a ficar em lugares que não eram para mim, em prol dessa aprovação e dessa aceitação. Então, apesar de uma pessoa conseguir fazê-lo uma vez, não significa que consegue sempre. É sempre. Uhum. E, curiosidade, o que é que fez com que tu já tivesses experimentado dessa Marina ousada, dessa Marina destemida, dessa Marina bora lá, bora fazer acontecer, bora fazer para mim aquilo que mais ninguém pode fazer, e depois começaste a encaixar em sítios que se calhar não eram para tu estares? Olha, sendo assim muito, muito honesta, eu passei por muitas dificuldades financeiras, mas dificuldades assim bastante severas. E aquilo mexeu com as minhas seguranças, com a minha, com a forma como eu me via. A partir do momento em que eu tive dificuldades financeiras, em que eu não me conseguia sustentar bem a mim própria, eu vivia sozinha na altura, começaram a vir para cima todas as minhas inseguranças e começou a surgir muito forte em mim aquelas vozes que nos dizem: se tu não te encaixares, tu ainda vais ficar pior do que estás. Tu não podes perder este trabalho porque tu já estás mal. Se tu perdes este trabalho, o que é que vai ser feito de ti? Não tens a quem pedir ajuda. Lembras-te que tu disseste aos teus pais que ias sair de casa e que ias seguir o sonho que eles disseram para não seguires? E agora? Tu não vais voltar a bater na porta deles. E agora estás com dificuldades financeiras. E foi nesse momento em que eu me subjuguei, em que eu me fiz ficar numa equipa de trabalho que não tinha nada a ver com os meus valores, onde eu não me sentia bem, onde eu estava mal, onde fisicamente já me estava a perturbar e eu fiquei. E fiquei até limites mesmo quase burnout. Portanto, eu acho que há vários níveis de estabilidade, não é? Quando mexem na nossa estabilidade financeira, que mexe um pouco a nossa segurança quase de sobrevivência, às vezes nós vemos a fazer coisas que não imaginávamos fazer. Exatamente. E tu aí tiveste que novamente ter coragem para mudar? Olha, eu acredito que a vida é nossa amiga. E eu acredito que há algo muito acima de nós que conduz muita coisa. Eu podia vir dizer aqui que eu tive imensa coragem, que eu me atrevi, mas eu estaria a mentir. A verdade é que veio o Covid e com o Covid muita gente veio para casa e eu arranjei forma de criar o meu negócio em casa. Ok. Mas, honestamente, obviamente que foi influência minha, eu dediquei-me, eu trabalhei muito para ter clientes, mas sabes quando tu bates a uma porta e te abrem todas as portas e tu sentes que há algo maior que tu naquele momento? Eu sinto que foi isso que aconteceu. Eu estava disponível para trabalhar, eu queria muito, mas honestamente todas as portas que eu bati foram abertas. E eu sei que isso não acontece sempre. Exato. E eu fui presenteada naquele momento com isso. Então foi um misto de coragem de fazer, mas também de sorte de ter clientes disponíveis para trabalhar comigo naquela fase. Onde é que aí entra a tua confiança em ti, o tu acreditares em ti? Olha, eu sinto que isso tem vindo a mudar e ainda estou a encontrar essa confiança em mim, porque parte da minha identidade veio construída no exercício físico, como eu disse. E desde que eu comecei a trabalhar como coach e me propus a fazer um trabalho muito diferente, não é? Porque ser treinador físico é uma coisa, ser coach é outra. Eu comecei a sentir, Marina, afinal tu não sabes fazer as coisas tão bem.
Afinal, tu não sabes se este negócio também vai dar certo como o outro deu. E isso mexeu com a minha confiança, porque talvez a minha confiança não estivesse baseada no que devia. Talvez eu não tenha criado uma confiança baseada na minha identidade, e sim naquilo que eu faço, principalmente aquilo que eu faço profissionalmente. E eu percebi isso. Então foi uma nova construção, um perceber que, ok, Marina, tu não és só uma profissional, tu és uma mulher, és aquela miúda que quando podes andas descalça por todo lado, quando vês um cão te derretes como se aquilo fosse uma criança, tu és a pessoa que adora estar com o teu companheiro, adora passear, tu és muito mais. E isso tem sido uma construção, portanto, diria que a minha confiança em mim está a mudar um pouco. Estou a tentar encontrar confiança mais no meu caráter, em quem eu sou, mesmo quando eu não estou a trabalhar. Uhum. Essa parte que tu falaste é muito importante porque nós às vezes vemos só mesmo aos olhos do trabalho. E principalmente na área do desporto, pronto, eu não tenho ligação aqui com a área do desporto, mas tenho a minha irmã que fala muito, não é? Ela foi atleta de alta competição e ela fala muito sobre a parte do desporto e como é que a nossa identidade acaba por ser moldada por aquilo que nós fazemos. E depois quando se deixa o desporto, é como se tu perdesse essa identidade e é do género, onde é que eu me encontro, quem é que eu sou, não é? Totalmente, totalmente, sim. Foi exatamente isso que eu senti. Uhum, exato. E aqui outra coisa, como é que tu conseguiste assim gerir os medos e as inseguranças que foram aparecendo? Porque quando nós queremos fazer uma mudança, não é normal que nós até pensemos, vocês não, quero mudar, eu já percebi que isto não é para mim, eu quero sair daqui. E por muito que até a vida te abra portas, existem medos, existem inseguranças, existem receios, existe o existe se eu colocar o pé e não der certo. Como é que tu geriste esses medos e essas inseguranças? Porque eu vejo que é muito isso que às vezes trava as pessoas de fazerem uma mudança. É, eu até penso que eu posso fazer esta mudança, eu quero muito fazer esta mudança, até vou para dar o passo, mas depois parece que alguma coisa me trava porque os medos e as inseguranças falam mais alto. Olha, eu não posso dizer que eu já superei os meus medos e as minhas inseguranças. Eu acho que é uma coisa contínua. Eu vou vendo um medo novo, eu vou aprendendo a lidar com ele, vou superando, algumas vezes melhor, outras vezes não tão bem. Mas eu acho que o que tem sido mais importante para mim, isto tem muito a ver com o autoconhecimento, é nós sabermos o que é que nos tira do nosso centro. Quais é que são as coisas que por norma nos fazem sentir muito medo ou muita insegurança. E ter mecanismos para lidar com isso. Por exemplo, eu quando estou a fazer algo que já sei que vai ativar os meus gatilhos de medo, eu tento fazer mais coisas das que eu gosto. Eu tento ir passear à praia, eu tento falar mais com o meu companheiro, tento brincar mais com os meus animais, porque eu sei que os níveis de medo e de ansiedade vão me perturbar muito. Eu vou começar a ter pensamentos negativos, alguns deles vão ser intrusivos, eu não vou conseguir simplesmente me libertar. Então, eu acho que tenho sempre uma visão sobre o medo e sobre as inseguranças, que não é algo que nós simplesmente temos que apagar da nossa vida. Nós temos que aprender a conviver com eles. E é isso que eu tenho feito. E a verdade é que, à medida que nós vamos avançando, se nós continuarmos a evoluir, os medos vão aumentar. Sem Nós podemos dúvida. pensar, mas estás mais madura, lidas melhor. Está bem, mas eu tentei uma coisa um bocadinho mais acima, está acima do que eu achava que eu sou capaz e voltei a sentir aquele medo. Eu acho que o que se torna mais banal é a sensação de se estar com medo. Isso já se É, torna. tu acabas por ficar habituada, não é? Já sei que é ficar com medo, já sei que vou ficar, sobre a expressão toda borrada de medo, então pronto, mas já sei que depois no final isto vai correr bem, por isso bora lá enfrentar isto e vamos fazer acontecer. Sim, eu acho que também há uma coisa muito importante que é quando nós temos medo e quando nós nos sentimos nesse desconforto e nós enfrentamos, algum resultado vem dali. Hum, Qualquer coisa que nós façamos vem um resultado. Se ele não for palpável, em termos de evolução, vem pelo menos a consciência de que nós ficámos um pouquinho mais fortes. Nem que seja só pelo facto de termos avançado com o medo. E isso muda as coisas. O facto de nós sabermos que sempre que avançamos um pouquinho, nós ficamos mais capazes, a nossa autoconfiança aumenta, e isso já nos faz olhar para o medo também com um lado construtivo, que é, vai doer, eu sei, mas de certeza que eu vou sair dali um bocadinho mais forte. Eu tento sempre olhar para os desafios assim, que é, mesmo que eu não tenha resultado nenhum, e a verdade é que em muitas coisas que eu tentei não tive, ou não tive os resultados que eu queria, olhando em retrospectiva,
pelo menos eu aprendi qualquer coisa. E há algo que eu carrego hoje em mim que veio daquilo que eu aprendi. Então, pelo menos em vão não foi. Nunca é, nunca é em vão. A Susana está aqui a dizer nem mais. Acolher e entender o que nos transmitem. Nunca lutar, porque isso só nos apega mais ao medo. E isso pode impedir-nos viver tanta coisa bela que a vida tem, sem dúvida. Aquela questão que nós às vezes queremos ser resistentes, não é? Queremos lutar contra uma coisa que nós temos que aceitar. Então, tipo, aceita que ele está ali, não é? Aceita que o medo está aí, entende, compreende, e quanto mais nós o compreendermos, melhor vai ser. Eu, agora, nos últimos tempos, tenho falado muito sobre o filme do Divertidamente, não é? Porque acho que está, elucida muito bem, não sei se já viste o dois, Ainda não. e tens que ver, pá, Tenho tens que que ver. ver. Tenho que ver. E ele mostra muito bem, não é? Ele ensina-nos muito bem para aquilo que são o papel das emoções. E tem uma parte que eu achei mega engraçada, por acaso, não gravei essa parte, mas gostava de ter apanhado, que é uma parte em que eles estão a cair e o medo tem um paraquedas. E o medo impede que eles caiam no chão e se esborrachem todos no chão. E dizem-nos assim, mas tu tens um paraquedas? E o medo diz, eu não sei porque é que vocês não têm um paraquedas. Então é do género, sem o paraquedas do medo, esquece, não é? Eles não iam conseguir ter uma queda assim tão bonita como tiveram. Então o medo tem uma função muito importante, ele tem uma função protetora e ele ajuda-nos imenso. Então nós precisamos desse medo para nos dar os paraquedas. É o medo que diz, olha, cuidado, vais-te tirar ao chão, está bem, mas mete umas caneleiras, mete umas joelheiras para não te magoar tanto, não é? Então o medo tem esse papel, tem essa função protetora. Se nós aprendermos a conviver com ele de uma forma mais saudável, ele não nos impede de fazer aquilo que nós queremos fazer. Ele até nos ajuda. E nós podemos usá-lo a nosso favor. Então isso é muito importante, porque eu sei que isto parece clichê, quando nós dizemos que coragem não é ausência de medo e que tens medo, vai com medo mesmo. Isto são frases em que nós já estamos muito habituados a ouvir, principalmente nas redes sociais hoje em dia. Só que a verdade seja dita é que na hora H que nós temos que colocar em prática e que temos que ir com medo mesmo, nós ainda recuamos e nós esquecemos dessas frases. Nós esquecemos, não, eu tenho que ir é com medo mesmo. Não, o medo é necessário, o medo está aqui para me proteger e parece que nós nos esquecemos disso. Nós precisamos nos lembrar que coragem não é ausência de medo, coragem é ir com medo mesmo. Então, eu vou com medo, ele está aqui, ele continua aqui, mas eu vou na mesma. Porquê? E também há um ponto que tu tocaste, que a mudança que tu queres, a transformação que tu queres é muito maior do que o medo que está aí. Então, o desejo da mudança é muito superior ao sentimento de medo. E tu tinhas algo que te impulsionava a ir, não é? Em busca dessa mudança. Primeiramente falaste do desporto e agora podes entrar até um bocadinho na parte do coaching, que é o que é que fez com que o que é que te motivou, não é? O que é que foi assim, o ponto principal que tu percebeste, não, tipo, eu preciso sair daqui, eu preciso fazer uma coisa diferente, eu preciso de ir em busca de algo mais. O que é que fez com que essa segunda grande mudança, né, da tua vida, como é que aconteceu? Eu acho que foi a tal desilusão que eu tive. As duas desilusões. A primeira de sentir que no desporto havia muito a parte do fascínio físico, que atenção, importante. Não estou a dizer que não é fundamental. Eu também adoro fazer exercício físico e ver as transformações no meu corpo. Mas não é só. E isso desiludiu-me bastante. E depois foi o facto de não pertencer àquela equipa, aquela sensação que eu tive de eu tenho que ficar neste trabalho por causa do dinheiro. Eu acho que essas duas questões me fizeram perceber que nós não podemos ir contra os nossos valores para sempre. Não dá. Porque as coisas gritam dentro de nós. É porque o medo é uma questão que tu vais e tu convives com ele, mas não dá para tu conviveres com uma vida onde tu estás a ir contra aquilo que tu acreditas. E daí veio a vontade de eu começar a ajudar pessoas do meu jeito. Não do jeito de uma empresa, não do jeito da visão do outro, mas do meu. Eu sabia que não seria só através do exercício físico, porque lá está, a forma como tu captas clientes para o exercício físico é o quê? Queres perder peso? Exato. Eu sabia que seria difícil eu conseguir chegar às pessoas sem ser dessa forma. E eu percebi que, através do coaching, não. Eu posso chegar a ter pessoas que procuram uma transformação na vida delas e, acima de tudo, uma transformação nelas que não tem a ver com a atividade física. E eu queria isso. Eu queria chegar às pessoas de uma forma mais profunda. Porque o exercício transformou-me de forma profunda. Mas eu percebi que ele não transforma toda a gente da mesma forma. Exatamente. Aquela forma que eu queria, sabes? Eu queria que alguém me dissesse,
Marina, a minha vida está transformada, eu consegui transformar a minha vida, eu queria ver isso nas outras pessoas porque isso não tem preço. Exato. E eu sei disso porque fiz comigo e eu tinha essa fome, sabes? Era quase, eu quero que tu também sintas o que eu senti. Mas depois cada pessoa tem o seu processo, não é? Exatamente, isto agora é uma coisa que me fez pensar que tu moveste-te pela desilusão, ou seja, tu desiludiste duas vezes e isso fez com que tu saíste da inércia e fosses fazer uma coisa diferente. E isto também me faz pensar nas pessoas que às vezes, para entrar num processo de mudança, num processo de desenvolvimento, num processo de transformação, ficam à espera de sentir a maior alegria do mundo, sentir o maior desejo do mundo, não tipo, quando for para fazer esta mudança na minha vida, tem que vir assim uma luz branca do céu e dizer-me que é por aqui que eu tenho que ir e tudo mais. Só que às vezes as mudanças que nós vamos fazer na nossa vida, nós somos muito mais movidos pela dor, não é? Pela vontade de sair de um sítio, que é isso que muitas vezes nos impulsiona e nos empurra a fazer alguma coisa, do que propriamente por uma coisa bonita. Não é bonita, eu sinto essa insatisfação, eu sinto muitas vezes essa revolta, muitas vezes essa raiva, essa desilusão, essa angústia, e eu posso transformar isso num combustível para a minha mudança, não é? Sem dúvida. Sem dúvida, isso impulsiona bastante. É quase como se nós tivéssemos um fogo atrás de nós e aquilo está a queimar e pá, não quer estar mais aqui, isto está quentinho. A única coisa que é importante nesses casos é, é fácil sair de perto do fogo, mas é difícil continuar a caminhar até ao objetivo. Ou seja, esse desconforto de estar onde nós estamos, a maioria das vezes não é suficiente para nos levar até ao resultado que nós queremos ter. E nesse caminho nós temos que desenvolver mais consciência sobre o porquê de termos começado. Porque senão nós, é aquela bela história, a pessoa quer perder 20 quilos, perde 10, fica tão satisfeita, já não dói tanto, já está com 10 quilos a menos, mas os outros 10 começa a já não levar as coisas tão a sério. E volta o efeito sanfona e engorda de novo. Espera. Então nós temos que ter esse cuidado e eu sinto que foi isso que me levou a sair, mas a meio do caminho eu encontrei motivos para continuar, porque aquele motivo inicial não foi o suficiente para eu ir até ao fim. E eu acho que raramente é. Ok, e com isto surge a pergunta: o que é que faz com que uma pessoa comece e não desista no caminho? Porque começar já é difícil, mas não é o mais difícil. Difícil é permanecer. Por Sim. começar, muitos começam. Agora, chegar até ao fim, nem todos chegam. O que é que para ti foi essencial para tu permaneceres? Olha, acho que foram várias coisas. A primeira de todas que me salta assim de imediato é o compromisso comigo mesma. Eu acho que nós precisamos desenvolver este compromisso connosco. Quando nós. Eu acho que o conceito que nós temos às vezes de autoconfiança ou de autoestima também se prende um pouco com isto, que é como é que eu vou confiar em mim se quando eu digo que vou fazer uma coisa, eu não faço, mas depois digo que não tenho autoconfiança para fazer as coisas. Eu acho que isto está ligado, que é, se eu for uma pessoa que diz que vai fazer por si mesma e faz, vai começar a acreditar que é capaz de fazer. E a autoconfiança aumenta. Então, este foi um dos maiores motivos que me fez continuar. Eu acho que sempre fui um pouco teimosa, como eu disse no início. E eu disse a mim mesma que eu ia fazer. E isso ajudou-me. Agora, obviamente que nem toda a gente tem esta característica. E eu acho que para nós continuarmos num caminho difícil, nós temos que estar conectadas com o que é que aquilo significa para a nossa vida. E pegando aqui no exemplo dos 10 quilos e do efeito sanfona, a pessoa não quer perder 20 quilos. A pessoa quer sentir-se mais confiante, sei lá, a pessoa quer ter à vontade no espelho, a pessoa quer, sei lá, sentir que vai estar saudável para a sua família, sentir que vai ter uma saúde forte para dar conta do seu trabalho. A meio do caminho a pessoa precisa de sair do superficial, daquele desejo de eu quero aquilo, e entrar no profundo. Porque é que eu, e a minha personalidade, a minha identidade, os meus valores, querem mesmo aquele resultado? E temos que ir mais fundo, temos que cavar um pouco nas camadas e chegar mais longe. Quando eu decidi que queria ir para desporto, eu queria ir mudar pessoas. Eu queria ajudar pessoas a transformarem as suas vidas. A meio do caminho eu percebi, ok, eles querem emagrecer, eles não querem transformar vidas coisa nenhuma. Mas eu pensei, mas e se tu transformares uma? E se tu conseguires encontrar uma pessoa que, tal como tu, foi transformada pelo exercício físico? O que é que isso significa para ti, Marina?
Eu pensei, para mim foi uma salvação, porque no meio de uma família onde eu não me sentia aceite, eu encontrei isso. E se outra pessoa encontrar, sei lá, a força para continuar num trabalho difícil porque o exercício lhe provou que ela é capaz de se superar. E se aquela pessoa tiver alguma deficiência e descobrir uma força que nunca imaginou por causa de uma aula tua de Pilates, tu não o sabes. Então, eu acho que eu comecei a conectar com motivos mais profundos que me levaram a conseguir concluir. Até porque eu pensei em desistir do curso por causa desta questão. A meio eu já tinha dúvidas, eu já não sabia se queria. Mas eu pensei nestas questões e isso fez-me terminar. Eu acho que muitas vezes é isso e muitas vezes é parar, respirar, desfrutar um pouco da vida. Porque às vezes nós não queremos desistir, mas nós estamos extremamente cansadas. Porque a jornada é difícil. Eu digo sempre isto, eu prefiro ser a pessoa que diz que vai ser difícil do que a pessoa que ilude alguém e diz que vai ser fácil e a pessoa ao meio do caminho vê que é difícil e começa a questionar-se sobre a sua própria competência. Porque se eu digo a alguém que uma coisa vai ser fácil, se para ela for difícil, ela vai pensar, então se é fácil sou eu que não sou capaz. Exatamente. E eu prefiro trazer sempre esta visão, que é um pouco mais pessimista, não vende tanto, é um facto, mas eu prefiro dizer à pessoa, olha, vai ser difícil, mas olha, tu só tens que conseguir dar um passo de cada vez. Cada passo que tu deres vai ser mais fácil. E eu acho que isto é importante, nós temos esta consciência de que a meio do processo é difícil, qualquer mudança, e vai apetecer desistir. Às vezes até faz sentido desistir, é outra questão, mas Exatamente. Quando quando deixa de fazer sentido. dizer, Não, ia dizer que às vezes faz sentido existir quando deixa de fazer sentido. quando deixa de fazer sentido, faz sentido existir, porque cada passo que nós damos para um caminho que não é o nosso, é um passo que andamos para trás do que realmente era para nós. Nós estamos a afastar. Então, temos que ir percebendo isso, mas se for o caminho certo e nós só tivermos com dificuldades, paramos e respiramos. Porque nós não temos que estar a competir com a vida e nós não temos que provar as coisas aos outros ou porque chegámos no tempo que dissemos ou porque provámos que éramos capazes, nós temos que ter esse compromisso connosco. Então, mais vale chegar lá, um exemplo em 10 anos inteira, do que tentar fazer em 2 e desistir porque nos destruímos no caminho. Sem dúvida. Sem dúvida. E olha, tu tocaste muito em algo que eu defendo bastante, que é a parte do porquê. Nós temos motivos fortes para fazer aquilo que nós fazemos. E fizeste-me lembrar daquela frase, a famosa frase: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, quando tu tens um porquê, e outra palavra que tu usaste que é uma palavra-chave, que é tem que ser um porquê profundo. Não pode ser uma coisa superficial, porque uma coisa superficial fica pelo caminho, não é aquilo que nos sustenta a longo prazo. Então tem que ser algo mais intrínseco. Eu também, quando trabalho aqui na parte do coaching, e eu pergunto, ok, qual é que é o teu objetivo? O meu objetivo é este, ok, porque é que esse objetivo é importante para ti? E você diz uma coisa mega superficial, ok, mas porquê? Não, mas porquê? Como é que tu te queres sentir ao viver isso? O que é que isso realmente vai ter impacto na tua vida? O que é que isso te vai trazer? E quanto mais tu te conectas com o porquê profundo, tu também vais perceber as consequências que aquilo vai trazer para a tua vida se tu não lutares por esse objetivo, que é como é que tu te vais sentir se tu não alcançares isso? Se tu não fizeres isso, se tu não deres esse passo, que tu vais perder. Não é? Exatamente. Eu não sei se isso em algum momento passou pela tua cabeça, que é calma. Tipo, eu estou com vontade de desistir, mas e se eu desistir? O que eu vou perder? Totalmente. Olha, eu penso sempre nisso. E aliás, eu no início disse que eu sou uma pessoa muito extrovertida e introvertida ao mesmo tempo. Eu sou muito louca por pessoas, adoro falar, sou completamente louca. Mas se me tiram este tempo para voltar para mim e pensar o que é que raio estou a fazer à minha vida, eu fico louca. E eu faço muito essa reflexão em praticamente tudo. Será que eu estou no caminho certo? Será que isto continua a fazer sentido para mim? E é aqui que também se prende um bocado aquilo que tu disseste há pouco. Quando deixa de fazer sentido, não vale a pena. E pode acontecer de nós mudarmos no caminho. E tu até publicaste estes dias uma coisa que fez muito sentido para mim, aquela live que eu até fiz um comentário. E às vezes nós vivemos até determinada altura com uma máscara que nós achamos que somos nós. Nós ainda não temos essa percepção de nós de ser algo diferente. Quando nós começamos a assumir um comportamento diferente, a não querer dizer sim a toda a gente, a colocar limites, a ir mais atrás do que nós gostamos, e começamos a tirar essas máscaras, às vezes nós descobrimos debaixo uma pessoa que nós não sabíamos ser.
Ou sabíamos um pouco em algumas coisas, mas noutras é uma novidade. E alguns objetivos deixam de fazer sentido. Ou, fazendo sentido, às vezes percebemos, eu ainda quero isto, mas não quero fazer como eu pensei. Eu agora quero ir por um caminho diferente, que também me pode levar lá, mas este caminho já não está a fazer sentido para mim. E isto é importante, nós Sim, pensarmos a também médio requer prazo. coragem. Muita. Que possas reconhecer que algo que tu querias muito e que tu verbalizaste e que tu, não é? Que tu te comprometeste e que às vezes pessoas que te criticaram e tu disseste, não, eu sei o que eu quero, é mesmo isto que eu quero, e de repente percebes, já não é isto que eu quero, e eu vou mudar o rumo. E é preciso uma coragem mesmo, muito, 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 muito grande, porque o medo também é grande, então a coragem também tem que ser ainda maior, não é? Mesmo. E há pessoas que te cobram. Há pessoas que te dizem, mas tu tinhas dito aquilo, mas tu disseste que ias fazer não sei o quê. E há pessoas que te provocam, que dizem mesmo naquele tom, mudaste de ideias, foi, já não queres. E é duro, É, é difícil, esses momentos são difíceis. é o que eu falava na live de segunda-feira, né? Este tal medo de não corresponder às expectativas de outras pessoas muitas vezes faz-nos arrastar coisas que já não é para ser arrastado. Nós pensamos muito no que é que a outra pessoa vai, o que é que a outra pessoa vai pensar, o que é que a outra pessoa vai dizer. Mas se eu for buscar o meu porquê e se for forte, é mais fácil eu dizer que não. E tu falaste aqui muitas vezes também sobre uma coisa que eu acho que até escrevi aqui há alguns, que é não dá para viver uma vida que esteja constantemente em conta aquilo que nós acreditamos. E quando tu sabes aquilo que tu acreditas, quando tu sabes quais são os teus valores e quando tu sabes quem tu és, é muito mais fácil tu conseguires tomar decisões coerentes com aquilo que tu queres para a tua vida. Sem dúvida, Hum. sem dúvida, sim. A Susana disse aqui: não há fórmulas mágicas. É tão bom transmitir a verdade e não dizer os chavões que se querem ouvir, mas dizer o que tem que se dizer de coração. É tão bom ouvir este posicionamento na vida. É Totalmente. mesmo, é mesmo. Principalmente quando nós vivemos numa era que tudo é motivacional, que tudo é uhul. Não, tipo, deixa a terra, o processo não é fácil, vai ser difícil. Então é muito importante. Aqui o Márcio a dizer, não só coragem, dependendo da situação, até dinheiro e mudança de um determinado grupo de pessoas. Yeah. Totalmente. Uhum. Totalmente. Ainda há pouco eu estava a pensar, antes da live, estava a pensar em algumas coisas que poderia falar que podiam ser interessantes aqui para alguém que está a fazer uma mudança. E lembrei-me de uma coisa gira, que é, quando nós estamos a fazer uma mudança, nós temos primeiro que tudo saber quem somos, ou seja, as nossas características, a nossa identidade, aquilo que vai favorecer essa mudança e aquilo que vai dificultar. Uhum. Mas nós também temos que perceber quem nós estamos, ou seja, quem é que eu estou hoje mediante o meu ambiente e a minha envolvência. E neste caso é aqui um pouco o que o Márcio estava a dizer da parte financeira. Quem é que eu estou financeiramente falando para fazer esta mudança que eu quero? Será que isto afeta a mudança que eu quero fazer? Quem é que eu estou a nível de saúde? Estou uma pessoa saudável? Não estou? Isso afeta a mudança que eu quero fazer? Quem é que eu estou a nível de tempo? Tenho uma família que precisa de mim? Sou uma mulher solteira? Porque o nosso estado no presente, a forma como a nossa vida está naquele momento, vai afetar a forma como nós decidimos mudar. Porque se eu for uma rapariga solteira de 20 anos, se calhar eu posso enfiar a cabeça em trabalho e eu levo aquele objetivo, só penso em trabalho durante não sei quantos meses. Se eu for uma mulher com filhos, que tem menos capacidade financeira para investir numa nova formação ou noutra coisa, já é outra coisa, já é outra história. Então nós temos que, além de saber quem somos, saber quem estamos, qual é o estado em que eu estou hoje e o que é que isso significa para a mudança que eu quero fazer. Sim, muito importante o que tu falaste. E nunca tinha ouvido falar sobre isso desta forma. Quem sou e quem estou. Sim, eu É muito importante. penso nisso, porque às vezes fica bem misturado, sabes? E não são bem a mesma coisa, porque imaginemos aqui uma mãe de um bebê. Ela é mãe, mas ela estar uma mãe de um bebê recém-nascido não é a mesma coisa que ela estar uma mãe de um filho de 18 anos. É um Uhum. estado, ele Uhum. muda. E esta noção de estado e de mutação permite-nos também ter uma maior percepção do tempo. O tempo que as coisas levam afeta o nosso planeamento de uma mudança. Há mudanças que nós conseguimos fazer num mês,
outras que vão levar 1 ano, 2 anos, 5, 10, dependendo do nosso estado, dependendo do que nós temos à nossa volta naquele momento. Então nós temos que ser realistas. E às vezes nós não queremos aceitar o nosso estado. Nós queremos fazer o objetivo que aquela pessoa fez, mas aquela pessoa está num estado muito diferente do meu. Mas eu quero fazer o que ela fez, esquecendo-me que eu tenho outras responsabilidades, que eu tenho menos tempo, que se calhar eu tenho menos dinheiro para investir naquela mudança. Então, acho que isto é trabalhar também um pouco a aceitação e aceitar a nossa história. Isto também é um motivo muito pessoal para mim. Às vezes, houve momentos em que eu tive dificuldades em aceitar a minha história. E eu queria estar num estado de vida que outras pessoas da minha idade estavam. Só que eu tive que aceitar a minha história, eu tive que aceitar o meu percurso e que se calhar há mudanças que para mim vão levar mais tempo, porque eu tenho outras coisas no meu estado atual que fazem com que a mudança tenha que ser mais lenta. Faz sentido? Super sentido. Porque vou só aqui comentar, o Márcio disse aqui, vai que o André descobre que quer sair do Benfica e vai para o Porto. Acho que é o teu André, não sei, não é? Isso é uma mudança, mas não sei se é uma mudança muito aceitável. Mas pronto. Não vamos falar sobre futebol é sempre polémico. Mas isso estavas a dizer é muito importante, porque principalmente, mais uma vez, tocando aqui no ponto que temos no meio de redes sociais, nós acabamos por comparar muito a nossa mudança com a mudança de outros. E vou até falar da minha área, não é? Eu sou psicóloga. E esta questão da parte da psicologia online, de abrirmos uma página no Instagram e de repente somos empreendedoras, isto é uma coisa muito recente, não é? Foi com a pandemia, desde 2020 é que isto começou a tornar-se uma coisa real. E às vezes para as pessoas verem o palco dos outros, sei lá, seja os seguidores, seja os clientes, seja uma agenda, né, consolidada, seja a pessoa com produtos e etc. E tu ficas a comparar-te e dizer, poxa, mas como é que ela consegue? Eu não consigo fazer esta mudança. Ou então fica com aquela ilusão de que é muito fácil e que aquela pessoa conseguiu, eu consigo. Mas depois, quando começam o processo, percebem, isto afinal não é assim tão fácil como eu pensava, não é? Então, essa parte também da comparação faz-te tu ganhares uma ilusão relativamente àquilo que é real. E tu pensas que é de uma forma e é de uma forma completamente diferente. Ou então tu estavas a dizer, tu entendes que é uma coisa que eu também defendo, que é nós não estamos todos no mesmo barco. Nós podemos estar todos sob a mesma tempestade, estamos todos no planeta Terra, estamos todos sobre a mesma inflação económica, estamos todos sobre as mesmas condições climáticas, estamos todos sobre a mesma tempestade, mas nós não estamos todos sobre o mesmo barco. E nós às vezes queremos comparar o iate do outro com o meu barquinho de madeira. Não. Totalmente. Não. Então, e esta parte de aceitar é muito importante, porque às vezes as pessoas também relutam com esta aceitação. Mas uma coisa que eu também gosto de frisar, aceitação não é resignação. Então, quando eu aceito a minha realidade, não quer dizer que eu me estou a resignar àquilo. Porque é uma coisa que tu fazes agora, que é o estado. Como é que eu estou? Em que estado é que eu estou? E se é um estado, isso traz leveza ao processo, porque se eu estou assim, eu posso estar de outra forma, certo? Quem Exatamente. eu sou? Eu sou esta pessoa, eu sou a Petra, tenho esta essência, tenho esta identidade, e isso é o que me caracteriza, e quem eu sou é algo que eu não posso fugir, porque é a minha essência, são os meus valores. Agora, como eu estou, é uma coisa que pode mudar, porque se eu estou assim, é porque eu já estive de outra forma, e daqui a uns meses posso estar de outra forma, e daqui a 10 anos posso estar de outra forma. E isso traz leveza ao processo, mas é entender que tu precisas aceitar como é que tu estás. Aquela típica chave. Chavão, começa com o que tu tens, como estás e como podes. Mesmo. Também está na ponta da língua, mas nem sempre nós conseguimos aceitar que temos que começar como estamos. Há pessoas que vão começar no 0, há pessoas que vão começar no 10, há pessoas que vão começar no menos 50. Mas aceita que tu estás aí. É a primeira coisa, aceitar que tu estás aí e ir com aquilo que tu tens neste momento. Não é? Totalmente. Eu acho que o aceitar onde nós estamos é positivo no sentido em que nos permite ser realistas sobre o que é que tem que ser feito a partir dali. Porque se nós não aceitamos o nosso estado, mesmo como ele é, e nós criamos alguma ilusão ou alguma, sei lá, começamos a idealizar, não está assim tão mal, ou estamos horríveis, tanto para o lado positivo como para o negativo, nós não temos total clareza do que é que pode ser feito, porque nós não estamos, de facto, a ver-nos com pureza, como estamos naquele momento. Isso ajuda-nos bastante. Se eu aceitar exatamente como eu estou e o resultado que eu tenho naquele momento, eu tenho mais noção de qual é que é o primeiro passo a ser dado. Por nome é o que bloqueia mais, é por onde é que eu começo? Por onde é que eu estar? Tem que ser aí. Nós não podemos querer o primeiro passo que outra pessoa deu. Porque como tu disseste,
Nós não estamos no mesmo barco. Eu costumo, inclusive, dizer, nós não partimos todos do mesmo ciclo. Uhum. Exatamente. Isso é importante. Olha, já aqui, quase em jeito de conclusão. Olha, o André está aqui a dizer, essa teoria do sou e estou foi incrível e até falámos nisso, nunca tinha pensado dessa forma. Olha, eu já te levei daqui o conteúdo novo, porque eu nunca tinha pensado nisto desta forma. O que sou nada tem a ver com o que estou, mas para isso não se confundir, temos que conhecer muito bem quem somos, lá está. O autoconhecimento é a chave. Tu também falaste aqui muito importante sobre o autoconhecimento, perceber os nossos gatilhos, perceber o nosso medo, perceber como é que ele se manifesta. Isso ajuda-nos a ter ferramentas muito, muito, muito importantes para o processo. Mas aqui, verdade, Mister André, sou e estou. Aqui a Susana, passo a passo, cada um no seu ritmo e está tudo certo, sem dúvida. E é aceitar, aceitar, aceitar. Aqui em jeito de conclusão, Marina, alguém que quer começar um processo de mudança hoje, o que é que tu dirias que é assim o básico? Uma pessoa que diz, olha Marina, eu quero transformar a minha vida, eu estou cansada, estou desiludida, estou angustiada, ajuda-me. Eu acho que o primeiro passo é começar a desapegar emocionalmente das coisas que prendem a pessoa no resultado que ela tem hoje. Existem hábitos que nós temos que fazem com que nós tenhamos os nossos resultados. E muito se fala quando queremos mudar de fazer coisas novas. Mas não adianta nós começarmos a planear o que é que vamos fazer se continuarmos a manter os comportamentos que nos prendem no lugar onde nós estamos. Isso é o mesmo que nós termos um bonsai maravilhoso, querermos regar o bonsai, mas não tirarmos as ervas daninhas. As ervas daninhas vão continuar constantemente a roubar a energia do bonsai. Então é exatamente o mesmo para a nossa vida. Antes de nós planearmos para onde é que vamos, pensarmos que comportamentos é que eu tenho hoje que me estão a reter e a prender naquilo que eu já não quero. Começamos por aí, ok, eu tenho que parar de fazer isto, eu tenho que parar de fazer aquilo. Porque é muito fácil nós começarmos a acrescentar coisas, porque há uma certa crença que as pessoas têm de que falta algo, eu não estou a fazer algo, falta não sei o quê. Mas às vezes até nem falta. Às vezes nós só temos é que deixar de fazer algumas coisas que nos estão a empatar. Então eu diria que é isso. Antes de começarem a fazer um plano para avançar, perceberem o estado atual e de forma muito pura perceberem o que é que eu estou a fazer que me prejudica relativamente ao meu objetivo. Comecem a tirar isso. Antes de acrescentar, antes de se darem ao trabalho de cultivar novos hábitos, que é um desafio, tentem pelo menos começar a largar aqueles que sabem que estão claramente a prejudicar-vos. Bom, perfeito. Obrigada. Olha, foi muito útil. Aprendi bastante. Muito Rápido, meu Deus, uma hora passou assim mega rápido. Temos que fazer outra. Temos que fazer outra. Quem sabe agora não começas a fazer no teu perfil, não é, Marina? Olá, vocês perceberam que ela lançou aqui o desafio de eu fazer no meu perfil e chamá-la. Olha, aceito, aceito. Aceito. Obrigada, Petra, Olha, por este obrigada. momento. Obrigada mesmo. Obrigada. E a sério que até a mim fizeste-me pensar. É tão bom, É, tão bom. para pensar às vezes não é fácil, mas fizeste-me pensar. Por isso, obrigada. Obrigada e eu quero desejar uma boa noite a toda a gente que passou por Boa aqui. noite. Uma boa noite. Continuação de uma boa semana. Só aqui rematar com o comentário da Susana. Estou ansiosa e não sou ansiosa. É a diferença de dialogar connosco. Mais uma vez aqui a diferença entre eu estou e eu sou. Tão bom. Muito importante. Obrigada. Boa noite a todos. Continuação de uma ótima semana. E se vocês virem que esta live fez sentido para alguém que está assim num processo de transformação, ela vai ficar salva. Também vou colocar a Marina como colaboradora, por isso se quiserem enviar para alguém, partilhar com alguém, enviem para essas pessoas. E como a Marina disse, estamos aqui para nos ajudar uns aos outros, não é? E às vezes há uma palavra que nós ouvimos que nos pode aqui ajudar no nosso processo de mudança. Então vamos fazer isso pelos outros também, ok? Um beijinho. Tchau, tchau. E obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau, tchau.